O silêncio antes da voz. Houve um tempo em que Deus parecia em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio carregado de promessas. Durante séculos, o povo aguardou aquilo que havia sido anunciado pelos profetas. Palavras que atravessaram gerações. Promessas que sobreviveram a guerras, exílios e impérios. O profeta Isaías declarou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Mas o tempo passou, e o sinal ainda não havia se manifestado. Miqueias escreveu: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Ainda assim, nada parecia acontecer. O último profeta do Velho Testamento anunciou: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Depois disso, silêncio. 400 anos se passaram sem novas profecias registradas. 4 séculos de espera. 4 séculos em que muitos passaram a acreditar que Deus havia se calado para sempre. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi preparação. Enquanto os céus pareciam fechados, a história estava sendo alinhada. Cada detalhe, cada pessoa, cada lugar. O profeta Daniel havia visto em visão que os reinos passariam, mas o reino de Deus permaneceria. E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. O Messias não viria como um rei político, viria como cumprimento espiritual. Isaías também profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Mas quem esperava um menino? Quem esperava um Deus que chegaria frágil? Enquanto muitos aguardavam sinais nos céus, Deus preparava o coração da terra. E o Novo Testamento começa exatamente assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1-2. Antes de falar pelo Filho, Deus preparou o caminho. Isaías havia anunciado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 40:3. Essa voz não surgiria em palácios, surgiria no deserto, no lugar da dependência total. O Evangelho de Lucas começa confirmando isso. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Lucas 1:5. Não um rei, não um profeta famoso, mas um homem comum, fiel, vivendo sua rotina. Lucas continua: ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Lucas 1:6. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Há tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos, onde Deus parece quieto, mas a Escritura nos lembra: há tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. O silêncio não é esquecimento, é alinhamento. E quando Deus decide falar, Ele não grita, Ele transforma. Na próxima parte, o céu se abrirá novamente, não diante de multidões, mas diante de um único homem. O silêncio será quebrado, e a história começará a avançar.